Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre saúde emocional após os 40 anos. Excelente oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Aliás, você já salva esse número de celular, porque é através dele que a gente se comunica diariamente aqui no Consulta ao Doutor. Sempre que você estiver assistindo as nossas entrevistas, estiver assistindo as nossas pautas e tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa ou dar o seu relato também, aproveita e escreve para nós, porque o programa ele é feito para você, mas também com a sua participação, tá bom? Nós estamos nas redes sociais e é super fácil de se conectar conosco. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. Você assiste a toda a nossa programação e se inteira de tudo o que acontece por aqui através do site www.hittv.com.br. E eu também te espero nas minhas redes sociais. Vai lá, @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Começar o programa de hoje falando sobre saúde emocional, que é sempre importante em qualquer faixa etária. Para homens, para mulheres, para crianças, para idosos. Mas hoje a gente fala aqui de um período que traz algumas mudanças, né? E que é a partir dos 40 anos. Então, falar de saúde emocional após aí os 40 anos. Nós temos o prazer de receber Roberta Guimarães. Ela é terapeuta integrativa, especialista em traumas. Roberta, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber, Denise. aqui. Muito obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui no seu programa. Legal para a gente fazer essa abordagem e de cara já começo te perguntando o que faz a terapia integrativa. Hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis e acaba que, por não conhecer todas, a gente se limita a uma ou outra, Sim. né? Então, explica pra gente aqui, para começar, o que é a terapia integrativa? A terapia integrativa é um conjunto de ferramentas, né? No quais todas trabalham. Eu escolhi, como terapeuta, as de acesso ao inconsciente. Porque como eu escolhi trabalhar os traumas, acessar os traumas, me especializar nos traumas, então eu trabalho, a maioria das minhas ferramentas são ferramentas de acesso ao inconsciente. Então a gente vai trabalhar os pensamentos, sentimentos, emoções, os traumas, o que vem por trás desses traumas, a memória afetiva também. Legal. E aí, dentro dessas possibilidades, pode-se fazer necessário usar outra ferramenta, buscar... Como que funciona isso? Porque falar de saúde mental hoje, a gente sabe que existem profissionais não médicos e tem o psiquiatra, que é o médico da saúde mental, né? Se bem que todos hoje têm atuado de modo a manutenção e prevenção de situações ali, né? Que vão gerar o comprometimento da nossa saúde mental. Todo mundo tem trabalhado nessa frente, mesmo as pessoas que não são da área médica, a gente tem batido nessa tecla porque é muito importante, mas você consegue identificar quando há, de repente, uma situação que a pessoa vai precisar de um remédio, por exemplo. Sim. E aí ela vai precisar de um médico, de um psiquiatra. Hoje em dia, tudo que a ciência comprova, né? Todos os métodos, as ferramentas que temos hoje dentro da terapia integrativa, na psicologia, na psiquiatria, tudo que a ciência comprova, né, que faz um efeito prolongado e ativo sobre a saúde psicoemocional, é muito válido, né? Então, por isso que hoje a terapia integrativa ela cresceu bastante. Então, nós temos aí algumas terapias holísticas, né? E nós temos também algumas terapias que trabalham o acesso inconsciente, que trabalham as emoções. Hoje tem até uma gama de nutricionistas que podem também, que atuam nessa parte também. É muito importante a atuação delas também na parte emocional, também por causa dos hormônios, dos suplementos. E assim, para a medicação, a terapia integrativa, ela contribui para que você use menos medicação e tenha mais consciência, né? Por isso, as ferramentas que eu escolhi trabalhar de acesso inconsciente, a gente trabalha mais as sinapses neurais, que ajuda você a diminuir um pouco os medicamentos que tiram você do ar, às vezes, na maioria das vezes, né? Legal. A gente escolheu falar da faixa etária após os 40 anos e principalmente as mulheres após os 40 anos. Tem já algumas mudanças aí que vão, né? Então, se é uma mulher que chega aos 40 anos e não tem filhos ainda,
Então, ela é acometida por uma série de cobranças. A gente sabe que a nossa vida mudou, a nossa rotina mudou, mas o nosso corpo, o nosso organismo é o mesmo. E ele não dá conta de ser fértil por muito mais tempo, né? Então, infelizmente, ok, existem as ferramentas aí da medicina, mas nós estamos falando, então, de muita cobrança, de muita ansiedade, de você estar aí aos 40 anos, ou nessa década, né, dos 40 anos, vivendo a melhor fase profissional da sua vida e, de repente, tendo que fazer outras escolhas, né? Ou você já tem filhos, eles são pequenos, porque a gente deixou para engravidar, para ter, constituir aí a família, já casamos mais tarde, aí os filhos vêm mais tarde. E você precisa ter muita energia e seu corpo já está ali, de repente, dando os primeiros sinais de que vai entrar na menopausa, né? Então, é uma fase complicada até para, como eu falei, as pessoas que já constituíram sua prole, de pensar que em pouco tempo, nem que quiser, não ia dar mais para gerar, né? Então, nesse sentido, dá para trabalhar também para que a vida seja mais leve, né? Na verdade, às vezes, e na maioria das vezes, a gente coloca um peso muito maior sobre as coisas, né? A gente às vezes entra na conclusão, na expectativa e do julgamento. Meu corpo não pode gerar um filho. Então, a ansiedade hoje em dia, ela já vem de um estado de um processo que você passou durante a sua vida. Né? Então, às vezes, as mulheres, elas deixam para engravidar mais tarde. Ela é uma escolha, né? Hoje em dia é uma escolha de você, até se você quiser engravidar um pouquinho mais tarde, tem hoje em dia as ferramentas que a ginecologia está super ampla hoje. Mas o que atrapalha mesmo esse processo são as ansiedades que você vai criando, né? Nós, desde de criança, nós temos a nossa fase hormonal. Então, lá dos 10 anos começa aquela fase hormonal, que até as pessoas falam, os adolescentes são aborrecentes, porque começa a ter aquele movimento hormonal onde o humor vai. Depois, aos 15 anos, aos 25 anos, tanto é que existe muita fase de mulheres, até homens também, mas mais as mulheres, durante o período da faculdade, onde às vezes elas têm até uma síncope nervosa e crise de ansiedade, por conta desse nível hormonal. Aí vai indo para os 35 anos, que começa a entrar no processo da menopausa, onde começa a diminuir o fluxo hormonal. Então, nós mulheres após os 40 vamos ficando mais vulneráveis emocionalmente, né? Então, se você quiser engravidar, eu aconselho para as mulheres hoje trabalhar a saúde emocional, fazer exercícios, fazer um acompanhamento, né? E sair um pouco desse pensamento, eu não consigo, eu vou dar conta, porque além de você passar por esse processo de emocional, depois quando você tem o bebê, você passa para o bebê durante a gestação, porque os traumas, eles vêm desde o útero materno. Então, para a gente poder trabalhar e ter uma gestação tranquila, consciente de todo o processo que você vai ter até você ter o bebê e depois também, porque vem todo um período dos hormônios começarem, né? É muito importante cuidar da saúde emocional. Legal. Você fala de traumas, né? Como evitar os traumas, então? Pensar aqui para o nosso público, que de repente tem crianças pequenas ou mulheres que estão gestantes, né? São muitas, nós somos múltiplas, né? Então, você está gestando um bebê e o seu trabalho te apresenta dificuldades, ou você tem conflito, de repente, com o gestor, ou de repente o gestor não te acolheu durante a gestação como deveria ou como também você gostaria que tivesse te acolhido, né? Então, como que a gente pode trabalhar nisso para que o que é nosso, o que é a nossa frustração e a nossa tristeza, porque a gente... As crenças limitantes, isso, fique né? com a gente e pelo menos assim, vamos pensar aqui de uma mulher gestante que não passe para o bebê, tem como? Então, geralmente
alguns processos de traumas acontecem na gestação mesmo, né? O bebê, ele só não recebe os alimentos da mãe, ele recebe os pensamentos, sentimentos, emoções e os medos também, as crenças limitantes, que às vezes vêm dos pais também, né? O medo de não ser a escolha, o medo de não ser capaz de cuidar da criança, às vezes o abandono também, né? Então, se nós não trabalharmos isso durante a gestação, o bebê vai sim sofrer esse processo, tá? Ele vai nascer com alguns... Hoje em dia, nós temos alguns casos até de crianças que assim que elas nascem, elas têm processos alérgicos, elas têm processos de hiperatividade, mas eles vão percebendo, e nos estudos hoje em dia, que as maternidades estão muito bem preparadas, que é mais parte emocional do que física. Então, é muito importante, durante a gestação, fazer um yoga, fazer uma meditação, colocar musiquinhas para a criança, contar historinha para as crianças, porque as crianças, elas estão ali em formação e elas entendem tudo. Elas reconhecem as vozes, então é muito importante, durante o período da gestação, a mãe estar consciente que ela está gerando um ser, que tudo que ela está sentindo é trabalhar suas emoções, né? E tem terapias especializadas para isso hoje em dia, né? Buscar, né? Também buscar. Tá passando por um momento muito difícil, uma situação muito difícil, buscar essa ferramenta, E né? tem terapias gratuitas hoje também, para as pessoas que não têm condição de fazer toda semana uma terapia paga. Hoje em dia, em algumas ONGs, tem as terapias gratuitas, que são muita contribuição para as mães. Legal. Você falou de crenças limitantes e como é curioso isso, né? Porque nós somos rodeados de crenças limitantes. Nós somos formados, né? Se você vê hoje, os casos de Alzheimer aumentam cada vez mais. E hoje começa um processo, às vezes até a partir dos 60 anos. Porque as crenças limitantes dos pais e dos avós vieram juntos. Então, a crença sobre o dinheiro, sobre o medo da escassez, sobre o medo de não ser a escolha, né? Isso hoje em dia, a minha mãe, ela tem Alzheimer, então assim, o que ela lembra muito da parte dela são os traumas da escassez, o medo do abandono. Então assim, todos esses casos que eu estudo bastante, que eu comecei a estudar o Alzheimer, as pessoas que estão nessa faixa etária, elas têm essa mesma crença. Que a gente se livra de crenças limitantes? Porque eu vou dar aqui alguns exemplos, e normalmente elas eclodem ali, algumas delas, né? As que ficam mais aparentes, aquelas que a gente não precisa se conhecer muito para entender. Às vezes é inconsciente também, né? Isso, mas aqui eu vou dar um exemplo um adolescente, por exemplo, numa casa onde essa mãe ou esse pai, essa família não permitia ter animais de estimação porque eles têm medo. Então, não, a gente não gosta. E aí, esse adolescente, às vezes fala, não, mas eu quero ter. Por que a gente não pode? Questiona, né? Leva a isso. Não, mas mas você não gosta. Não, mas eu nem pude escolher se eu gosto ou não, né? Eu quero sim, eu sei que tem que cuidar, eu sei que tem a responsabilidade, né? Disso e de outras tantas coisas. Então, uma família que não incentiva esse jovem aos 18 anos tirar carta de motorista, porque essa família tem muito medo dos acidentes, todo mundo tem, mas daí colocar um trauma que é teu ou que vem, às vezes não é nem dessa mãe, é das gerações anteriores, de não deixar, não incentivar e dirigir. Os profissionais da saúde mental falam muito isso. É liberdade, autonomia. A gente faz uma analogia com dirigir a própria vida, né? Exatamente. Conduzir a própria vida. Eu tenho um exemplo. Eu, durante toda a minha vida, não dirigi por causa de um medo, de um trauma mesmo. E eu coloquei esse trauma para os meus filhos, essa crença para os meus filhos. O medo e o trauma eram teus mesmo? Eram meus. Tá. Eram traumas que, até então, eu não tinha consciência de onde foi esse trauma de dirigir. Aí, depois, conforme fui fazendo meus cursos, eu percebi. Mas, enquanto isso, não tinha sido um acidente, uma coisa grande, não? Não, foi um acontecimento mesmo, que na época meu pai era alcoólatra. E aí eu estava no carro com ele dirigindo, e minha mãe já tinha falado para ele, né? Olha, é todo um contexto, mas eu era uma criança e eu via já
presenciava as brigas deles por conta disso. Então, naquele momento, eu fiquei com medo de estar ali com ele, sabendo que era mais, não era nem o medo dele dirigir, era mais quando chegasse em casa e ela soubesse que ele tinha bebido e estava comigo no carro. Então, era todo um processo. E isso me bloqueou durante muitos anos. E você não dirigia? Não. E aí eu passei... Nem tinha tirado a carta? Não. Passou isso E era o meu sonho. Eu falava, quando eu fizer 18 anos, eu vou ter meu carro, eu vou sair dirigindo. E quando eu fui, era um bloqueio, que eu fiz várias sessões de terapia, mas durante um curso específico, eu consegui viver essa situação. E eu passei essa crença para os meus filhos. Olha, eu não deixava nem meus filhos andar de skate. Então, é uma crença mesmo que a gente vem sobre os medos, a intolerância. Então, a intolerância a animais. Hoje você vê tantas crianças com alergias que são intolerâncias dos pais. É uma crença de intolerância dos pais. Se você for observar, você vai ver o quanto eles foram intolerantes e quantos pais deles foram intolerantes também. Então, a sua intolerância à lactose, a pelo de animal, a medicamento, é uma intolerância emocional. E tem como trabalhar isso, tem, então, que você está falando. Tem sim. E a gente não precisa ter consciência disso para buscar esse auxílio? Quando você vai para uma sessão, você percebe que essa sua alergia, que essa sua intolerância a tudo, às vezes hoje em dia tem os testes, então tem pessoas que têm intolerância a tudo. Você vai viver do quê? Ali, né? Você vai viver de vento. Então, elas começam, eles sempre indicam, né? Vai tratar emocional. Porque eu falo, tudo que a ciência hoje em dia comprova, as pessoas vão buscar, né? Infelizmente, demorou para acontecer, né? Então, quando elas estão durante uma sessão, tem a conexão com as emoções. E aí você vai percebendo quais as emoções, quais os traumas, quais as lembranças que trouxe essa sua intolerância. Você acha que a gente tem a oportunidade de mudar isso com as crianças? Eu sei que a nossa pauta é acima dos 40, mas a gente chega lá que a gente tem tempo, né? A família. Pensar na família e pensar em alguém que já sabe que tem os traumas ou que já está buscando tratamento ou vai buscar. Porque hoje as crianças têm até na escola, tá lá no currículo, é sempre uma disciplina, desde muito cedo. Meu filho tem 3 anos e tem na série dele, esse ano já começa, né? E assim vai até o último ano do ensino médio, tá no currículo da escola. Essa parte de inteligência de vida, essa parte da inteligência emocional, de saber nomear, olha, para criança de 3 anos, saber nomear os sentimentos. As emoções, né? Então, tá frustrado, é raiva, é tristeza, se é alegria, né? Eu acho isso tão importante. É muito importante. E nós passamos por uma época, e talvez a minha geração, de que a criança não sabia nomear e também não tinha por que ficar triste. Criança não pode ficar triste. Chorar. Não pode chorar. O menino não chora. A vida da criança é ótima sempre. Engole o choro. Né? E, então, agora a gente pode estar vivendo a oportunidade de mudar isso lá atrás. Não que essa criança já não vá ter traumas, né? Não isso. Mas que pelo menos ela tenha, desde mais cedo, as ferramentas, pelo menos para nomear. Olha, isso me deixa muito triste. Então, a gente não faz uma coisa que deixa a gente muito triste, né? Uma frustração. Também saber lidar, porque a geração de hoje, que entrou no mercado de trabalho agora, a geração que hoje termina a universidade, não sabe lidar com a frustração. Não sabe. Olha, eu dou palestra nas escolas e eu mando sempre eu peço para elas colocarem, preencher um questionário pequeno e no final eu coloco, você já tentou suicídio esse ano? Dentro de uma sala de aula, 60% tentaram suicídio. Então, são vários motivos ali. Então, entre os abusos e tudo mais, né? Tem a questão de falta de atenção dos pais, né? Mas as crianças, vamos voltar lá para o que você estava comentando, as crianças hoje em dia, elas conseguem perceber muito as emoções. Então, eu falo, quando a gente cuida dos jovens, das crianças, vão ser adultos curados. E hoje as crianças, eu tenho um netinho de 3 anos também, e eu faço com ele que emoção você está sentindo agora? Aí ele põe a mão no coração. Agora eu estou sentindo feliz. Mas quando ele não quer mais tomar banho, quando ele não quer sair do banho, eu estou sentindo raiva. Às vezes, nós temos que permitir ele sentir aquela emoção. É um direito, né? Não sendo uma birra,
mas é um direito dele sentir aquela emoção. E aí é onde você chega para ele e você fala, olha, mas você está gastando água, você já tomou banho, você pode pegar os brinquedos que estavam ali, trazer aqui para a cama e brincar aqui na cama. Você vai brincar do mesmo jeito, mas a gente não pode gastar água. Imagina, a gente vai gastar essa água. Então ele vai entender, não é apenas você tirar a criança, levar ela, trocar ela e gritar. Ela vai continuar com a raiva. E sempre aquilo vai, uma hora na vida dela, vai influenciar negativo. E chega um momento, a criança é muito esperta, né? Chega um momento que ela mesma vai pontuar, eu queria continuar, mas não dá para gastar água, né, mamãe? Não dá para gastar água, né, vovó? Exatamente. Então vamos fechar aqui. E meu filho Eles adora vão ter fechar o chuveiro, né? Então ele gosta de consciência. participar. Isso. Aí vai lá, fecha e sai, continua essa brincadeira. Você trouxe uma proposta bem bacana, tipo, continua a brincadeira. Seca os brinquedos, bora e vamos brincar ali. Então já continua, você tava legal, então continua, mas precisa ser fora de chuveiro. Eles mesmos depois vão sinalizar tira isso da televisão, coloca lá, vamos lavar salada, vamos arrumar a mesa, né? Quem vai sentar aqui hoje? Ai, quem vai sentar aqui hoje? Escolhe eu brinco, qual a xícara que você quer tomar café hoje? Isso é fantástico. Né? Então isso é muito importante, vocês trazerem eles a consciência de que eles precisam contribuir, tanto pegando os brinquedinhos, tanto contribuindo com a mãe, com a babá, que hoje em dia muitas crianças ficam com as babás, né? Mas elas terem a consciência de tudo que está acontecendo na vida delas e sobre os sentimentos e as emoções também. Perfeito. Para entender até, então a gente está focado aqui na saúde emocional após os 40 anos, entender que de repente essa mãe está cansada. Super cansada. E aí o que essa criança também pode fazer, contribuir, porque o trabalho da criança também nos ajuda, né? Em casa, o pouquinho que eles podem fazer para a faixa etária é de grande valia, se você souber ali, então aproveita, parabeniza, a criança gosta de fazer, né? Eu falo, olha, tomara que o Lucas, Deus queira que o Lucas permaneça com essa vontade de ajudar, porque não vai me dar trabalho nenhum, ele gosta de participar, ele gosta de fazer, não, você vai fazer sozinha? Não, eu te ajudo, uma coisa assim de ajudar, de ser prestativo, proativo, isso é fantástico. Isso também se transforma uma memória afetiva depois. Isso que ele vai lembrar, né, da família, vai ser a memória afetiva de estar junto com a família à noite. Eu atendo algumas mulheres que elas falam assim, eu ligo para casa e pergunto, já dormiu? Não, eu fico um pouquinho no carro esperando chegar em casa e a criança dormir, porque ela está tão cansada. Eu falo, por que você não muda isso? Cria uma rotina de sono. Então, você está cansada, chega, toma banho, vamos arrumar a cama, põe uma musiquinha. Eu faço sessões em áudios também. Eu falo, então, vamos fazer uma sessão em áudio para a família ouvir, para todo mundo relaxar e ficar naquele mesmo padrão. Então, às vezes, você fugir daquela rotina não é o real. É muito importante você colocar todos na rotina e entender que chega um momento que é de descansar. Às vezes a criança está esperando essa mãe chegar também. Sim, vamos para o intervalo? Vamos. No próximo bloco a gente continua falando dessa rotina, porque não é só ali, nós somos múltiplas, né? Múltiplos, todo mundo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E esse cuidado aí com a saúde emocional não pode ficar de lado, tem que ser prioridade na nossa vida. No próximo bloco a gente continua. Até mais. Nós estamos de volta falando sobre saúde emocional a partir dos 40 anos, mas claro, toda a faixa etária muito bem-vinda aqui nesse bate-papo, porque o que diz respeito a traumas, as crenças limitantes, a gente traz, né, coisa que não é nem nossa, a gente traz, então se a gente pode evitar, pensar como família, né, barrar isso, parar de transferir isso para o outro, quanto melhor, né? A gente evita uma série de problemas. Roberta Guimarães é a nossa convidada. Ela é terapeuta integrativa, especialista em traumas. Roberta, você falou da mãe que esperava, ligava, esperava ver se a criança estava dormindo para chegar.
E a criança, às vezes, não está esperando a gente chegar, Tá. né? Eles esperam, né? Eles sentem saudades, né? Eles querem também aquele momento com a mãe, né? E eles ficam, porque assim, eles ficam eufóricos quando a mãe chega, quando os pais chegam, né? Porque eles querem a presença, né? Mas nesse momento, às vezes, os pais são tão cansados, né? Mas é o que eu falo, traz para a rotina, quando você chega, traz ele para sua rotina. Né? Pergunta como foi seu dia e ali, a partir daquela conversa, você vai acabar descobrindo muitas coisas que acontecem, principalmente os abusos na escola. É muito importante a conversa com a criança quando você chega à noite. Eu vi um especialista esses dias falando que primeiro a gente tem maneiras certas de fazer essa pergunta, porque dependendo da faixa etária, você perguntar como é que foi seu dia hoje, ele só vai falar legal. E não dá continuidade, então tem algumas dicas assim da maneira como a gente chega e pergunta para a criança, de repente contar uma coisa do nosso dia. Isso. E aí perguntar do dia dela, que aí você incentiva que conte. E me parece super importante fazer esse contato o tempo todo, mas parece que tem uma faixa etária que esse primeiro contato, então assim que chega da escola, parece que é chave também para você receber a informação que depois pode ser que a criança esqueça. Sim. Não te conte mais. Na verdade, quando ela entra no carro, né, quando você vai pegá-la no portão da escola, você já pode perceber. E aí que é muito importante você conversar com ela sobre as emoções. Então, às vezes, um amiguinho brigou comigo, um amiguinho puxou meu cabelo, ou aquela criança que vive batendo na outra criança também, né? Então, a gente tem que observar as emoções, trabalhar, conversar sobre as emoções. Roberta, eu vou só pedir para você ajeitar o microfone aqui, senão o seu microfone foi embora lá pro brinco. Isso. Por favor, ao vivo é assim mesmo, a gente ajeita. Legal. Melhorou? Ficou ótimo, tá ótimo, imagina. Roberta, então, aproveitar e fazer esse link com a criança, né? Para que você se torne, então, como pai, mãe e cuidadores responsáveis, né? A parte certa, né? O que tem de certo, a confiança da criança. Sim. Onde é um ambiente seguro para que ela possa contar. Isso também é algo que a gente planta, né? É um processo. É um processo. Que a gente planta essa confiança e a gente vai colhendo com essa informação. Você saber quem é os professores, qual professor você gosta mais, qual aula você gosta mais, e os seus amiguinhos, né? Sobre os amiguinhos, me conta sobre os seus amiguinhos. Então, sempre você vai observar aquele momento que ele vai estar um dia mais triste, um dia mais cansado, é normal, né? Mas quando acontece algo assim que chateou, né? Tem alguns adultos que eu atendo que passaram vergonha na pré-escola, de principalmente fazer xixi na calça, não aguentar dar tempo de ir no banheiro e a professora brigar na sala de aula. Aí a criança, o adulto, ele pode ser um adulto constrangido e também gago. A maioria das pessoas que gaguejam, elas sofreram algum tipo de transtorno, né, na pré-escola. Então, às vezes a gente só enxerga a consequência, né? E não sabe o que deu causa para isso, né? E aí, então, buscar quanto antes a gente descobrir, depois menos intervenções para acessar esse lugar a gente vai precisar. E fácil de resolver, né? A escola está aberta hoje. Sim, hoje em dia as pessoas elas estão qualificadas, né? Para que a gente possa manter esse relacionamento aí também. E o que eu falo, né? Não é todo ano, de repente, que você vai gostar muito da professora. E na idade dos pequenininhos, não é só o gostar da criança. O nosso também, né? Porque eu falo que se a turminha tem 10 alunos, é como se fossem pelo menos 20. Porque é sempre o aluno e um responsável. Né? Então, o aluno e a mãe, o aluno e o pai, aquele que está mais ali presente, né, para participar. Não é fácil também ser professor da pré-escola. Sabe uma fase muito difícil para as crianças? Quando elas saem da pré-escola e vão para a primeira série. Porque aí elas têm que ir no banheiro sozinha, elas têm o horário do lanche, então elas começam a ter uma rotina sozinha. No pré tem uma tia que acompanha, né? E na primeira série não tem mais. Então, é um processo que as mães pedem muito para fazer uma sessão, porque é onde elas estão tendo a independência delas, onde começa a independência. Então, você vai arrumar o seu caderno, você vai arrumar a sua mesa, você vai no banheiro sozinho, você vai se limpar sozinho, você vai voltar depois do lanche para a sala de aula sozinho.
Então, essa fase de começa a consciência da independência. E a gente podia começar isso antes, né? Porque aí não fica esse é. abismo tão grande. Até ontem alguém me ajudava e hoje ninguém me ajuda. Isso, até ontem alguém me ajudava e hoje não tem mais. E você sabe que de toda essa conversa que a gente está tendo aqui, pensando em família, crianças, tendo em vista que é super importante porque tudo começa lá atrás, quando a gente pensa em cuidar da saúde emocional dos pequenos ou de quem a gente ama, mesmo que eles já sejam maiores, né? Até adultos, pensar na saúde emocional de pai, mãe, dos avós, a gente também passa a ter um pouquinho mais de consciência da nossa saúde, né? Então, se você não quer que gritem com seu filho, então você também não grita e você também não quer que gritem com você. Né? Então, também a gente começa a pensar, não, peraí, tudo bem, talvez a prioridade ali no momento seja cuidar da saúde emocional do outro, né? Mas a recomendação é que primeiro a gente cuide da gente. Traz uma simbologia bem importante, colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente e depois no outro. Isso é clássico, né? Quem já viajou de avião alguma vez já ouviu essa recomendação, né? Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. E aí você coloca primeiro em você, depois você ajuda a sua criança. Mesmo que ela seja muito pequena, é primeiro em você, senão você não consegue ajudar ela. Né? E na saúde emocional, a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E eu falo que hoje em dia, quando a família... luxo hoje é a família toda poder fazer sessões de terapia, né? Então, é um luxo. Ostentar hoje é você fazer terapia, você fazer vários tipos de terapia, incluir a família nisso, porque vai mudar a história, literalmente, dos traumas para a memória afetiva. Isso é muito importante. Desde o nosso... Claro, o sono, eu vou separar um tempinho pra gente falar do sono. Sim. Mas desde o nosso despertar, né? Então, despertar, olha que oportunidade, agradecer a Deus por mais um dia, né? Então, abrir a janela e falar que bênção de dia. Hoje, um dia ensolarado, né? Então, a gente sempre fala bom dia pro sol lá em casa. E isso é muito gostoso, porque... mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance. Se ontem você não foi tão legal ali nas suas tarefas de casa, na rotina com os filhos, porque a gente está cansada muitas vezes, né? Então, uma outra oportunidade para você fazer diferente. Fazer diferente, isso é muito importante. Eu até faço vídeos todos os dias da minha janela, né, falando, né, o que a gente pode hoje criar, que nós não criamos ontem. Como nós podemos ser mais gratos hoje, que nós não fomos ontem. E a família inteira junto, né, criar essa consciência, né, o que nós podemos transformar hoje aqui, né, que nós não transformamos ontem. Isso é muito importante. E já começar o dia assim, né? E sobre a noite de sono também é muito importante. Vamos falar de sono. Porque se não dorme bem... aí não dá para ficar bem-humorado, não dá para enxergar o copo meio cheio. Não, complica, eu tenho né? um protocolo que eu atendo que é emoções e intestino. Nosso intestino é nosso segundo cérebro. Quando a gente trabalha as nossas microbiotas intestinal, a gente começa a ter um sono melhor. A gente começa a dormir melhor. Então, eu tenho todo um protocolo de atendimento que a gente vai percebendo as emoções, vai percebendo os medos, a ansiedade que foi gerada durante o dia, para que a gente possa, na hora de dormir, ter uma noite reparadora. Então, é um protocolo de 7 dias, mas dá muito certo. Então, você começa, principalmente nessa época da menopausa, que tem calor, tem ansiedade, são vários sentimentos em 10 minutos, né? Então, você começa a acordar mais relaxada, sem dores no corpo, sem inchaço. A criança, ela desperta, 6 horas da manhã ela desperta e ela vai de boa para a escola. O homem, né, ele acorda mais disponível também, ele pode perceber até a pele dele, que modifica bastante a pele do homem, que é mais rígida, né? Então, o protocolo do sono, você ter uma boa noite de sono, faz com que você tenha um dia totalmente saudável. Você, mesmo que você tenha uma rotina super corrida, você vai ter um dia mais consciente. Quando você dorme pouco, você esquece as coisas, você fica irritado. Se você não trabalha o seu intestino, você fica enfesado. Então, é todo um conjunto.
É todo um conjunto que você tem que trabalhar. Então, trabalhar a alimentação, todo esse cuidado, essa consciência também, em várias frentes. A terapia, a alimentação, você falou de meditação, então de colocar cada coisa no seu lugar, Sim, né? Dar a importância que as coisas têm. Que mania que a gente tem de dar importância maior a que nos preocupar, né? A pessoa que sofre por antecipação, corre o risco, só tem um risco essa pessoa, de sofrer 2 vezes. Porque se acontecer, que é a menor parte das vezes, aí você já sofreu antes, vai sofrer de novo quando acontecer. Mas sempre uma vez, quem é muito... tem essa questão de estar preocupado antecipadamente, sempre uma vez vai sofrer. O outro vive melhor. A pessoa que não tem isso, deixa, vamos ver o que vai acontecer, a gente resolve. Vive muito melhor. Porque se acontecer, ele sofre. Mas se não, vida que segue. O nosso corpo, ele produz a melatonina. Ele é um hormônio natural, que é o hormônio do sono. Só que como a mente fica pensante, ele não produz a melatonina, que é onde você acaba tendo a insônia. Então, você pode, até ensino alguns chás, que eu ensino que tem hormônios que vai contribuindo para que a melatonina, e tem alguns suplementos hoje em dia que você pode tomar. O triptofano hoje ele está nas cascas da maçã, na casca da banana, na casca da pera. Então fazer um chá gostoso à noite é uma delícia, a criança pode tomar também. E você preparar, eu sempre falo, prepara o seu corpo para dormir. Põe uma cama limpinha, uma fronha gostosa e apaga todas as luzes, deixa todas as luzes, aquela luzinha do aparelhinho, apaga, desliga, porque para o nosso corpo produzir melatonina tem que estar totalmente escuro. Então, o corpo ele vai, aos poucos, se acolhendo. E se você não consegue dormir, fica na posição fetal, de ladinho. Que é o nosso útero, é a nossa memória mais confortável. E quando você fica na posição fetal, você vai percebendo o seu conforto. Você pode ver quando você está triste, você deita na cama, você deita encolhida. Porque é exatamente isso, é a memória do conforto que você tem. Então, se você não consegue dormir, fica na posição fetal que você vai dormir. Ótimo. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? A pergunta chega através do nosso WhatsApp. Vamos lá. Pergunta da Aparecida de Montes Claros, Minas Gerais. Boa tarde. Eu me identifiquei com a história da doutora. Também tenho muito medo de viajar de carro e aprender a dirigir. O que fazer para vencer esse trauma? Obrigada, Aparecida. Então, sobre viajar, de viajar, né? Isso, de carro. Ela pode ter aquela coisa de eu não confio nas pessoas. Por que você não confia? O que aconteceu lá na sua infância que você não confia nas pessoas? Pode não ter nada a ver com carro. Pode não ter nada a ver com carro. Tá. Então, assim, por que você não confia nas pessoas? Teve algum tipo de abuso? Algum momento te largaram sozinha num lugar que você sentiu medo, se sentiu acuada, passou por alguma situação que te trouxe esse sentimento, né, de não confiança? Agora, sobre a questão de dirigir, pode ser a independência, né? O quanto você ainda está segurando de ser livre para suas escolhas, de ser independente para suas escolhas. Se não acontecer um fato como eu, né? Porque às vezes pode acontecer você ter visto um acidente, você passar por um acidente, né? Ver alguém bater o carro. Então pode ser um trauma de um acontecimento. Mas se não, pode ser mesmo uma crença dela sobre ser livre, ser independente, né? É para dizer o que é mais difícil de trabalhar? Esse trauma que vem de uma coisa que a gente não consegue entender por quê, que pode não estar relacionado. Então, aprender a dirigir e viajar de carro. Às vezes não tem nada a ver com o carro, nem com a viagem, é a confiança, né? Ou se aconteceu um grande acidente, por exemplo, uma fatalidade, e por conta disso essa família passou a ter medo de dirigir. É mais fácil quando é uma ação, aconteceu uma ação. Ou foi um assalto, ou foi um acidente. É muito mais fácil você tirar. Nós temos as sinapses neurais do nosso cérebro, então fica alojado as memórias. Então tem ferramentas hoje em dia que a gente consegue deletar, como se fosse um computador. Deletar essas memórias que ficam marcantes, que traz as dores e desordens para o nosso corpo. É muito mais fácil do que você rastrear ali as emoções que de repente pode vir até um abuso. Né? No caso dela, pode acontecer quando ela era criança um abuso.
E acontece muito. Eu atendo mulheres que sofrem abuso doméstico, agressões, e os abusos, ele estraga com a saúde emocional, né? E muitas vezes, quando elas vão perceber, elas já passaram por um abuso na infância e elas não tinham consciência disso. Então, o abuso que gerou na infância, com esse abuso de hoje, ela se torna uma pessoa totalmente... tem algumas que vão até tentativa de suicídio, né? Porque são lembranças, é uma lembrança traumática inconsciente com uma ação futura, presente, né? Então, quando você começa a perceber aquilo, vem tantos sentimentos. E é importante, então, estar cercado de ferramentas para que a pessoa possa importante. Conseguir sempre falar com alguém. Isso, né? Sempre você tem que buscar alguém que você confie para você conversar. Mais uma perguntinha? Vamos colocar na tela? As perguntas chegam através do WhatsApp, você pode participar, tá? Carol, olá, boa tarde. Gostaria de saber se coceiras nas costas e no couro cabeludo pode ser emocional ou ansiedade. Não é todo dia que tem. Obrigada, Carol, pela sua pergunta. Então, 80% hoje em dia é considerado sim emocional, tá? Tanto queda de cabelo, a pele, bolhas, manchas, tem a psoríase hoje, né? Tem o vitiligo também, que hoje a ciência comprova que é por conta das emoções mesmo, né? Então, 80% dos casos são emocionais. Então, é fazer uma sessão de terapia, buscar uma terapeuta que ela possa confiar, né? Eu atendo online também, mas ela também pode buscar, né, uma terapeuta próxima e fazer algumas sessões, tomar suplementos também, porque às vezes fazer o exame da tireoide também, porque a tireoide também oscila bastante os nossos humores. O hormônio da tireoide, a falta do hormônio da tireoide, tem a falta dos hormônios, principalmente da felicidade, né? As sessões são semanais? As sessões podem, depende do caso. Por exemplo, se é um caso de um trauma que a pessoa está passando, ou uma crise de ansiedade, ou um surto que ela teve, eu acompanho ela por 3 dias. A sessão são 3 dias. Aí depois a gente vai fazendo acompanhamento uma vez por semana, cada 15 dias, conforme vai melhorando. Mas as pessoas hoje em dia, elas gostam muito, né? E elas se sentem bem. Então, como você fazer o cabelo, a unha, tem pessoas que se acostumam a fazer terapia. Eu amo o dia que eu faço minha terapia, eu fico muito feliz, eu me sinto mais leve. Então, o ideal seria uma vez por semana. E como você falou, claro, e você já é uma pessoa que passou por terapia, acredito, já há bastante tempo, até por ter escolhido, né, trabalhar com isso. Mas a terapia, quando a gente precisa muito dela, ela não é muito confortável, ela não pode não ser tão confortável, afinal, você está indo ali atrás de uma causa, né, cutucando uma ferida, como que os médicos falam, né, você tem que debridar ali uma ferida, né? Então você tem que deixar ali mais na carne viva para que ela possa de repente cicatrizar melhor do que ela estava cicatrizando, e aí dói fazer isso, né? Você nunca vai pelo amor, você vai pela dor, né, na terapia. E aí eu sempre falo, olha, eu sou boazinha, mas na hora da terapia eu sou bem incisiva. Então eu percebo ali naquele momento, quando ela está no trauma e drama e ela não quer ter a consciência do que realmente está acontecendo, eu sou bem incisiva naquilo que a gente precisa trabalhar. Olha, nós estamos aqui para trabalhar isso. Então, às vezes, as pessoas vêm culpando as outras pessoas pelo aquilo que ela está se mantendo. Isso é o mais comum, né? Então, assim, eu trago a consciência para que ela... Se você não modificar isso aqui agora, que nós estamos olhando, que você tem 100% de consciência, isso vai continuar na sua vida. Então, sempre naquele momento vai vir a dor. Principalmente quando a gente vai tratar um trauma. Vem a dor, vem as sensações, vem a memória de tudo, vem o cheiro, vem o calor, o frio, vem todas as sensações. Mas depois é muito libertador. A sensação é maravilhosa. Eu sempre uso uma memória afetiva depois como uma âncora. Então, seja uma música, um lugar... então você ressignifica aquilo, né? Ressignifico, literalmente. Tá. E aí passa num... É como uma cebola, a gente vai tirando as camadas, né? Tá, perfeito. Você falou sobre esse acolhimento, assim, de família também, né? Pode fazer em família? Pode. Só faz individual? Como que funciona? Tem individual e tem em grupo, né? Então, em grupo a gente faz alguns exercícios ali
A gente coloca alguns exercícios, às vezes coloca as pessoas literalmente para falar o que elas sentem mesmo, principalmente as crianças falam muitas vezes verdades para os pais, que chocam até eles, né? Porque são sentimentos que ficam ali guardados, criança de 8, 9 anos. Então, é o momento que eles têm ali de ter a consciência mesmo sobre o que o filho está sentindo, sobre o que o pai está sentindo, e depois vai trabalhando cada um deles, né? Porque às vezes o pai, o homem, ele vem com muitas crenças da mãe. A mulher, às vezes, por ela se tornar responsável mais cedo, ela tem mais facilidade de querer tomar conta de tudo sozinha. E a criança fica naquele meio ali, né? Então, é muito importante a família, que hoje tem ferramentas que são maravilhosas e são gostosas até para eles, eles gostam. E depois eu dou um caderninho para eles fazerem em casa e dá para fazer separado também. Legal. Você falou de felicidade, o quanto muitas vezes a gente culpa os outros por algo que não está indo bem na nossa vida, né? Então, falar sobre felicidade rende muito, porque as pessoas não sabem o que as faz feliz, né? Então, o que você gosta de fazer? É difícil quem consiga responder essa pergunta com facilidade. Normalmente, a gente coloca a nossa família no meio e a gente está perguntando, principalmente, o objetivo da pergunta é você com você mesmo, né? Uma coisa que você faça por você. E essa coisa de responsabilizar, não tô feliz porque o casamento não tá legal, porque minha relação com pai e mãe não tá boa, porque meu filho isso ou aquilo. E é essa culpa, é fácil culpar o outro, né? Difícil é falar, não tá bem porque eu que preciso melhorar. Quando a gente que tem que melhorar, né? A felicidade é um estado. Então, eu estou feliz, mas não é só você estar feliz, buscar a felicidade, é você buscar estar bem e consciente com as suas emoções. Então, hoje a gente busca assim, olha, se eu ganhar mais, eu vou ser feliz. Se eu ter um corpo maravilhoso, eu vou ser feliz. Se eu tiver o cabelo de tal cor, eu vou ser feliz. Então, assim, você tem que se amar, não se julgar. Outro dia perguntaram para mim, o mal do século é a depressão. Eu falo, não, o mal do século é o julgamento. Quando você se julga, você se paralisa. Você não cria mais. Então, você não se ama. Quando você olha para suas dores e desordens, os seus defeitos, né, que você vê em você, mas que você pode transformar dentro de uma realidade, você vai se sentir bem, você vai se sentir satisfeito. E aí, sim, você vai decidir se você quer ficar nesse relacionamento, se você quer ficar nesse emprego, se você quer... você pode organizar mais a sua família, a sua rotina, a sua saúde emocional. Mas precisa de ajuda. Às vezes, sozinho, você acaba se perdendo e acaba colocando a culpa nas outras pessoas. Aí é muito ruim, né? Tem mais pergunta? Vamos colocar na tela, por favor? Através do WhatsApp, você participa do programa. Laesley, do Ceará. Quais atividades eu posso fazer para melhorar minha saúde emocional? Existe alguma rotina de exercícios que pode ajudar? Legal, Laesley, obrigada pela pergunta. Tudo contribui, tá? Mas o que vai tirar você mesmo de um trauma e drama é a terapia, tá? Qualquer tipo de terapia. Tem pessoas que ficam o dia inteiro na academia. Tem mulheres que ficam a tarde inteira na academia. Faz uma musculação e chega em casa, é a mesma coisa. Então, não adianta você vai estar destruindo o seu corpo. Vai estar criando dores para o seu corpo. Então, a importância é você ter um conjunto. Então, eu faço a terapia, faço um yoga, faço uma musculação, faço uma dança, faço a natação. Agora, para os jovens, uma terapia muito boa é na água. A natação ela é ótima, tanto para bebezinhos, quanto para jovens e mulheres também. Muito legal. Mais uma perguntinha? Vamos a ela, então, maratonar as perguntas que chegam aqui através do WhatsApp, como faz Claudineia, aqui de São Paulo. Há cerca de 10 anos, meu esposo passou mal. De repente, demorou uns 8 anos para que eu conseguisse dormir direito. E ano passado, minha filha teve gastroenterite e pneumonia. De lá para cá, o medo de passar mal só aumenta, não consigo dormir nem comer. Então, Claudineia, há cerca de 10 anos, aí o esposo dela passou mal, ela demorou um tempão para conseguir se refazer e agora a filha também teve aí uma situação e isso mexe demais com ela. Então, é a questão do medo da perda, né? Então, na verdade, assim, acontece muito com as mães de primeira viagem que não dormem olhando para o filho se ele para de respirar.
E quando acontece uma ação, no caso dela é um trauma, né? Aconteceu uma ação de o marido dela ter um mal súbito, passar mal naquele momento, e veio o medo de perder, veio o medo de não saber o que ia acontecer naquele momento, o que ela podia fazer, né? Então, ela vive um trauma. Né? Ela está vivendo um trauma, então ela precisa sim de um protocolo do sono, ela precisa sim fazer uma ressignificação dos medos que ela tem, né? É um trauma, gerou um trauma nela, essa situação, essa ação que aconteceu com ela gerou um trauma. A gente fala pouco dessa questão da terapia pós-traumática, né? Então, do que transtorno pós-traumático, né? De quão importante seria uma terapia para isso. E aí, quando a gente pensa no transtorno pós-traumático, a gente pensa só em... É o que a gente vê mais, assim, né? Como exemplos, pessoas que foram para a guerra, passaram por cenários ali muito intensos. Mas uma situação como essa, relatada pela nossa telespectadora, pode ter gerado a ela um transtorno. Um transtorno, sim, grande. E isso, às vezes, acontece com a própria pessoa que passou por isso, ela ter crise de ansiedade. Então, você falando sobre pessoas pós-guerra, tem um curso hoje que foi um cientista, ele criou esse curso depois que ele atendeu os soldados pós-guerra. Então, chama Mapa-Mente, que trabalha o seu mapa mental, a sua amplitude, faz os dois lados do cérebro trabalharem juntos. Então, é muito importante assim, a gente interagir com as nossas emoções ao mesmo tempo. A gente tem a consciência da emoção. Porque, geralmente, você tem uma emoção, mas não tem a consciência, que é o medo que bloqueia. Então, às vezes, você vê uma pessoa passando mal, mas você não consegue socorrer porque você está bloqueada. E isso gera um trauma tão grande depois para você, porque você fala, eu não consegui salvar aquela pessoa. E às vezes até as pessoas se culpam por isso, né? Então isso gera um trauma depois por vidas, assim. Então, prestar atenção nisso, até mesmo a pandemia, né? Pandemia. Hoje, graças a Deus, a gente saiu desse cenário, mas muitas pessoas ainda trazem consigo repercussões disso, né? Sim. Ansiedade. O jeito de viver que mudou, e não para melhor, como a gente imaginou que as mudanças aconteceriam, assim, que sairíamos muito mudados como seres humanos. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Mas algumas pessoas passaram a ter pior qualidade de vida porque tem medo de socializar. O medo do medo. O medo do medo. O medo do medo. O medo do medo é o pior, sabia? Porque o medo, ele é um implante distrator. Então, você está totalmente sem noção do que é o medo do medo. O que está por trás disso? O que está por trás do medo, onde você não consegue enxergar. Então, na verdade, não existe o medo, é só uma sensação. Então, quando você traz a consciência que é uma sensação que você está sentindo, você consegue deletar. E quem tem muitos medos, então dirige, mas tem medo, aí escolhe melhor horário para fazer. Então, faz as coisas, mas sempre com muito medo, assim, em excesso, porque se pensar para nossa proteção, né? Se a gente sente um pouquinho de medo, a gente já se organiza. Tem medo de andar na rua aí, que muito rouba, a insegurança toma conta, a gente sabe. Então, você leva só o necessário, não vai andar com o celular na mão, né? Não anda cheio de joias. A gente acaba se prevenindo de algum jeito, né? Não dá para evitar 100%, mas evita bastante, num percentual até elevado. Mas tem gente que tem medo de tudo. Medo do desconhecido, né? Então, óbvio, prevenção é uma coisa, como você disse, vamos nos prevenir para não acontecer. Não vamos sair no dia de chuva, dirigir no dia de chuva, não vamos... Se você puder evitar não ir numa muvuca onde tem muitas pessoas, aí você está se prevenindo, né? Agora, quando você tem medo do desconhecido, te gera um desconforto nas pessoas que estão com você, porque fica difícil a convivência, porque tudo ela tem medo, né? E ela mesma não sabe do que ela tem medo. Ela mesma fica na paranoia dela, ela gira em torno da paranoia dela. E pensar nos traumas, essa questão ambiental também é muito importante. Se eu moro numa casa
onde a pessoa tem muito medo, ou a mãe, o pai, né? Pensando aqui numa pessoa mais velha, que é referência, aí você acaba ficando com medo também. Eu fui uma criança que tive muitos medos. Muitos medos. Eu me tornei especialista em trauma porque tantos traumas que eu tive quando criança. Então, eu era uma criança que eu tinha pesadelos, que eu sonhava que eu ia me perder no caminho da escola. Então, eu tinha muitos medos. Tinha medo de cair no vão da escada. Mas eram medos que foram criados na minha infância. Olha, você cuidado com o homem do saco. No escuro, no escuro tem lobisomem, no escuro, bicho-papão, no escuro. Então, tinha os medos que você vai criando medos. Você vai criando cada vez mais o medo. Hoje a gente nem... É recomendado que a gente não faça isso mais, né? Sim, então, imagina, isso gera trauma na criança. Não precisa pôr medo na criança. Naturalmente, o desconhecido já traz ali uma sensação de que, não sei, a criança fica meio receosa. Isso é o suficiente, também traz um pouquinho ali de segurança para a vida dela, né? Então, um pouquinho de medo, coragem, um pouquinho de ansiedade, coragem, incentivar isso. É isso que a gente tem que fazer, sim, né? E não colocar medo na criança. Mas na minha época, né, era tudo assim, né? As professoras, a gente tinha medo, não precisa né? voltar... Eu sempre falo, vamos voltar nas décadas, né? Eu costumo dar o meu exemplo. Se a gente voltar quase 40 anos, era diferente, mas não precisa voltar tanto. Não. Volta 10, 15 anos... Era diferente do que a proposta de hoje, né? Nós somos da época que não tinha tecnologia, né? Eu pelo menos. Então, não tinha na minha nós tínhamos a vivência que nós tínhamos. Então, assim, acabava a energia, a gente ficava muito tempo, se chovia, não tinha energia. Então, todo mundo ficava acumulado ali com medo. Então, você vai ser uma criança que vai gerando muito medo. Se os seus pais não mostram para você a coragem, que tá tudo ok, você vai gerar medos. E você vai crescer um adulto medroso. Próxima perguntinha, acho que é a última participação de hoje. Vamos colocar na tela a pergunta do WhatsApp da Andréia, do Rio de Janeiro. Boa tarde, ótimo programa. Obrigada, Andréia. Gostaria de saber como lidar com o erro e não sentir culpa. Obrigada, Andréia. É o medo de não ser aceito, né? Não é um erro, né? Porque um erro, se você faz... tem pessoas que elas tentam fazer tudo de uma maneira para não... frustrar o outro, né? Para não frustrar o outro, né? Mas ela está se frustrando, né? Então, às vezes, eu faço tudo para estar na aceitação, para você me aceitar. Então, dentro de um trabalho, você não consegue lidar com as suas próprias emoções. Então, você deixa com que as pessoas... eu fiz um curso que chama o Abraço do Abuso. Então, existem vários tipos de abuso. E dentro de um ambiente de trabalho, às vezes existem abusos, aquelas pessoas que observam quando você quer ser aceita pelo outro. Então, na verdade, essa questão de eu não quero ser repreendida, eu quero ser aceita, eu preciso ser amada. Se eu fizer algo que vai te incomodar, você não vai me amar, você não vai querer mais ser minha amiga, você não vai querer mais ter o convívio comigo. Então, tem que buscar lá, da onde vem isso? Será que é adultério materno? Será que foi um pai que foi embora? Um namoradinho na infância, lá na juventude? Tem que perceber de onde vem isso. E aqui a gente não está buscando culpados. Não nem é o objetivo da terapia. São aconteceu, ponto. A gente vai lidar com isso e vai impedir a transferência para os próximos, né? Provavelmente, no caso dela, é algo que veio já dali da juventude. Alguma coisa aconteceu. Vou deixar o contato aqui da Roberta. Lá no Instagram, @RobertaGuimarãesTerapias. @RobertaGuimarãesTerapias. E tem também o telefone WhatsApp, que é 11 9 5433 4150. 9 5433 4150. E aí, para quem está em casa, a Roberta sempre tem a dúvida, né? Mas vai procurar agora? Nunca procurei, nunca fui atrás. Eu falei de não buscar culpados, porque muitas vezes você não tem nem como encontrar essa pessoa para dizer, olha, eu entendi, né? Enfim, às vezes você não vai encontrar ou a pessoa que te causou isso, ou a quem você causou também uma situação por ter tido o trauma. E, na verdade, qualquer idade a gente pode procurar. E o benefício é grande, né? O mais importante é você estar consciente do que você está sentindo. E não deixe de buscar ajuda.
Isso vai ser muito importante para você ter consciência sobre tudo que aconteceu e como você pode se livrar disso e criar um espaço, estar em espaço de criação. Então, quando você dá o primeiro passo, tudo se transforma. É uma escolha que eu falo. Uma escolha pode te trazer um futuro confortável. Então, que seja agora. Você falou do futuro confortável, vai te tirar um pouquinho desse conforto, que na verdade, eu ouvi algo que eu acho legal replicar aqui. Às vezes você está vivendo uma situação ruim, alguém fala, mas isso é o confortável. Não é confortável, é conhecido. Você né? está acostumado. Não está confortável, mas é o conhecido. É assim que você sabe viver, né? Faça escolhas que vai te levar a um futuro confortável. Confortável, muito legal. Então tá aqui as redes sociais da Roberta, @Roberta Guimarães Terapias e o WhatsApp 11 954 33 4150. Obrigada por ter vindo, Roberta. Obrigada, eu que agradeço. Amanhã vai um vídeo sobre medos. Legal. Tá, todo dia eu tô postando um videozinho lá de um minuto e amanhã nós vamos falar sobre medos. Medos do medo. Muito legal. E medo, a maioria das pessoas tem. Sim, sim. Né? Então é importante a gente saber aí, ter noção, e quanto mais a gente se conhecer, melhor. Obrigada por ter vindo. Obrigada a todos. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre tontura postural perceptual persistente. Esse nome complicado é conhecido pela sigla TPPP. Você já ouviu falar? Quem tira as nossas dúvidas é o médico otorrinolaringologista Dr. Rodrigo César Silva. Até já. Agora dou início ao nosso bate-papo sobre tontura postural perceptual persistente, TPPP, com o nosso convidado, Dr. Rodrigo César Silva, médico otorrinolaringologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, Denise, é um prazer estar aqui falando com você e com os telespectadores. O nome é difícil, então assim, tontura... Primeiro que, para esses casos, a gente usa um outro nome, que é labirintite, né? Então, se o mundo girou ao seu redor, se você não está muito bem, perdeu ali um pouquinho a noção, a gente fala, é labirintite. Tontura também descreve bem, assim, só tontura descreveria bem, tô com um pouco de tontura. Mas a gente comete muitos erros, o público leigo comete muitos erros na hora de se referir à situação, né? E como é importante buscar um especialista para saber exatamente aquilo que você tem, porque eu tenho certeza que tem vários tipos de tontura, né? Na verdade, a tontura é um sintoma, não é uma doença, Perfeito. Né? Então, a sensação de tontura, que é aquela alteração de percepção de movimento do ambiente, ela é bastante comum e inúmeras doenças podem levar a essa sensação, né? E de mãos dadas com a tontura, com a sensação de tontura, anda também a sensação de vertigem. Isso. Que é aquela sensação de percepção de movimento normalmente, ou do ambiente ou do próprio corpo. Tá. Então, tem inúmeras doenças que podem levar a esses sintomas. Dentre essas doenças, a labirintite, que acabou tendo o seu nome consagrado pelo uso popular, ela é uma das mais raras e é um quadro bastante dramático, né? Então, a maioria das pessoas que falam que tiveram labirintite ou conhece alguém que teve labirintite, provavelmente nunca teve, porque é um quadro em que a pessoa tem uma perda, como regra, súbita de audição, então ela fica surda e começa a ter a sensação que o mundo está girando e fica assim 2, 3 dias direto, não para, com náuseas, vômitos associados, né? Então, quase ninguém, felizmente, teve a labirintite verdadeira. Então, é um caso mais raro, te causa um transtorno súbito que dá um desespero. Imagina, você perder a audição assim subitamente, né? Dá medo e tem que tratar rápido, senão a sequela pode permanecer, né? Exatamente. É importante o tratamento inicial ali de suporte ao paciente, né? E isso não só para ajudar naquele momento da crise, mas sim para evitar que tenha complicações dali para frente, né? Então, daí a importância de procurar um profissional especializado, identificar o que está acontecendo, porque para cada situação vai ter uma maneira de conduzir. Tá. Então, você falou que a tontura é uma sensação e ela pode acontecer. Agora, é importante quando a gente fala de tontura postural, perceptual, persistente,
É o motivo pelo qual houve a tontura, é isso? Então, a tontura postural perceptual persistente, TPPP, é um nome que ele foi adotado pela principal sociedade de otoneurologia, chamada Barani Society, em 2017, que antigamente tinha outros nomes. Então, já desde o século XIX, a gente vem falando sobre o quadro que hoje é chamado de TPPP, mas antes era chamado de agorafobia, de vertigem subjetiva crônica, né, de vertigem fóbica. Então, atualmente, o nome é esse. É um nome que não diz muita coisa para a maioria das pessoas, mas é o nome que foi adotado. A gente precisa entender que é uma doença propriamente dita, né, e que normalmente ela vai levar à sensação de tontura pela maior parte do tempo, por pelo menos 3 meses. Então, são quadros crônicos aí, né, que acometem esses pacientes. E acometem de maneira bastante dramática. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade por conta dessa tontura, dessa percepção de tontura, de sair de casa, de ir trabalhar, de ir para a escola. Né? Então, isso pode atrapalhar demais a vida das pessoas, diminuindo a sua capacidade de produzir e a independência dessas pessoas. Isso sem tratamento. Sem tratamento. Se não tiver tratamento, muitas vezes os pacientes nos procuram que já estão há 10, 12, 15 anos sofrendo desse quadro. Alguém que não dirige, é alguém que não consegue ficar num lugar, operar uma máquina. São pessoas que normalmente têm dificuldade de sair de casa. Sair de casa, né? já Então, traz um transtorno. nos anos 70, havia o nome de síndrome do supermercado. Então, eram pessoas que tinham dificuldade de ir no supermercado, de ir no shopping center. Porque essas pessoas, normalmente, elas têm uma piora do seu quadro quando estão submetidas ao movimento, seja ativo, portanto, quando estão andando, ou passivo, quando estão, por exemplo, num carro. Mas também tem piora do seu quadro quando submetida a estímulos visuais intensos. Como, por exemplo, ir num local que tem um monte de gente caminhando. Então, andar aqui no centro da cidade de São Paulo é algo que traz incômodo. Ou ir no shopping center, olhar vitrines pode levar à sensação de tontura. Ir numa praça de alimentação do shopping pode ser um grande desafio. Então, são pessoas que têm dificuldade em conviver com o restante por conta disso. Isso aparece de repente porque é muito comum e clássico que crianças tenham uma sensação ruim, pode ser tontura, ao andar de carro, por exemplo, ou pessoas que conseguem andar de carro, não passam mal, crianças ou adultos, mas não podem ler no carro, ou não podem fazer outra coisa que não só ficar lá, ou conseguem andar no carro ou no ônibus, mas se for de costas, não. Esse tipo de incômodo, de tontura, de náuseas que podem vir com o estímulo de movimento e que ele é agravado quando, por exemplo, está lendo um livro ou lendo o celular, é a chamada cinetose. Tá? Então, é um quadro diferente da tontura postural perceptual persistente. Né? A cinetose, sim, é bastante prevalente, é muito comum no dia a dia, mas é importante saber que tem tratamento. Então, tem como tratar. E ambas são quadros clínicos que dependem muito da percepção do paciente com relação ao estímulo de movimento. Então, na cinetose, o que a gente entende é que é um problema funcional, normalmente um problema do cérebro, em processar essa informação de movimento. Então, ele percebe o movimento de uma maneira exacerbada, passando mal, coisa que não era para acontecer no dia a dia. Na tontura postural perceptual persistente, na TPPP, a mesma coisa. Normalmente, caminhar no meio de prateleiras do supermercado não é algo que era para trazer um incômodo, uma sensação de tontura. Mas para essas pessoas, por uma alteração do funcionamento do cérebro, sim, vem a sensação. E o que chama a atenção, diferente da maior parte dos pacientes que têm problemas de tontura, é que eles contam para a gente uma sensação de tontura muito intensa, que traz dificuldades no convívio social, de sair de casa e trabalhar, mas esses pacientes raramente caem. Né? Então, eles têm uma tontura intensa, às vezes por anos a fio, mas não tem queda. Né? Então, isso normalmente ajuda a gente na hora de pensar no diagnóstico do paciente. Tá. É algo que acompanha a pessoa que tem desde a infância ou pode ser um quadro que se instalou em determinado momento? O quadro ele pode se dar de duas maneiras, basicamente. Ou, primeiro, uma situação pontual,
que levou a um prejuízo do equilíbrio desse paciente, que pode ser desde um problema do labirinto, como por exemplo uma labirintite verdadeira, ou o problema dos cristais do labirinto, a chamada vertigem posicional paroxística benigna, mas uma situação de estresse pode levar também ao quadro de TPPP. Pacientes que tiveram um problema de equilíbrio, por acaso estava andando na rua, tropeçou e teve uma fratura. Então, ele passa a associar, a ter medo, na verdade, de ter tontura. Eu costumo traduzir para os pacientes que a TPPP é a tontura por medo de ter tontura, né? Mas em algumas situações ela vai acontecendo aos poucos, de uma maneira mais insidiosa, mais lenta e gradual. Então, pode vir tanto um quadro abrupto quanto um quadro mais insidioso. Mas é importante lembrar que, para a gente ter o diagnóstico da TPPP, ela tem que ter pelo menos 3 meses já de duração. Tá. Claro que você está te incomodando, você buscar o médico antes, tudo bem, mas ele vai observar junto com você as próximas situações. Exatamente, né? Exatamente. Em algum momento tem que começar o problema, mas o diagnóstico ele tem que ser dado sempre de maneira retrógrada. Tá. E você faz isso clinicamente ou precisa de algum exame? O diagnóstico ele é clínico, então ele é baseado no quadro clínico do paciente, mas a gente tem que descartar outras doenças que poderiam vir a se confundir com a TPPP. Portanto, muitas vezes a gente solicita alguns exames complementares, mas para descartar essas outras doenças, via de regra, na TPPP, os exames complementares vão estar normais, porque é uma alteração da percepção das pessoas com relação ao seu equilíbrio. Então, ele sente que ele está tendo tontura, ele sente que está desequilibrado, mas, na verdade, os reflexos todos estão preservados. Diferente do que você falou dos cristais, onde algum ficou ali perdido no caminho, de fato, e é isso que está provocando a situação. Exatamente. Ele tem um problema orgânico ali dos cristais ou na labirintite. No TPPP não tem nada. Não. É uma alteração de percepção. Tem remédio? Tem tratamento. Então, assim, é fundamental as pessoas procurarem atendimento porque tem tratamento e a resposta ao tratamento é muito boa. Tá? Então, o tratamento ele se dá por um tripé. Esse tripé nem sempre é adotado no mesmo momento, as 3 estratégias, mas ele passa por uma estratégia medicamentosa, que costuma ser a mais tranquila de utilizar, normalmente é aquela primeira que a gente oferece aos pacientes, mas também podem ser associadas a terapias da parte psicológica. Então, uma técnica de psicoterapia chamada terapia cognitivo-comportamental costuma dar bons resultados, assim como alguns exercícios para o equilíbrio, a chamada reabilitação do equilíbrio ou reabilitação vestibular, também pode trazer benefícios. Por mais que sejam pacientes que dificilmente caem. Exatamente, exatamente. É o treino. É o treino, a gente acaba com esse treino de equilíbrio mostrando que ele não vai ter a queda, ele acaba ganhando confiança com isso, né? Então acaba no final ajudando no tratamento. Bom, quando a gente pensa em tontura ou nessas sensações ruins, a gente pensa em brinquedos que correm muito rápido, ou de ponta cabeça, enfim. E aquelas imagens que se você olhar fixamente para determinada imagem, determinado desenho, elas se mexem. O paciente com TPPP é o paciente que é sensível a esse tipo de coisa ou não? Sim, sim. Eles são mais sensíveis aos estímulos de movimento. Então, por exemplo, desde o próprio movimento do paciente, ele caminhando, correndo, isso pode agravar o quadro, ou mesmo o movimento passivo. Por exemplo, estando num brinquedo. Você está parado. Ou estando, por exemplo, montando um animal ou andando de bicicleta, isso pode agravar, assim como os estímulos visuais, né? Então, você acabou dando o exemplo de algumas imagens ali, isso pode trazer bastante incômodo. E às vezes essas imagens não são tão significativas para as pessoas, como, por exemplo, ficar observando persianas. Então, às vezes, só de olhar a persiana atrás, aquele padrão de cores alternadas já pode trazer incômodo. Ou as calçadas com aquele padrão de calçadas de São Paulo ou então de Copacabana. Isso pode trazer um incômodo maior ao paciente, sim. Tem um movimento, né? Existe o movimento do ladrilho, né? Existe o movimento da calçada. Muito legal. Então, tem tratamento, os pacientes costumam responder bem, você falou. Exatamente. Agora, é um tratamento que deve persistir. É um tratamento para médio e longo prazo,
né? Então, as pessoas têm que estar cientes disso. Não adianta pensar que começou com o tratamento hoje, semana que vem vai estar excelente, mas a melhora, ela acontece, costuma ser bastante consistente. Normalmente, a partir da terceira, quarta semana de ajuste da dose da medicação, começa a ter os primeiros sinais de resposta do paciente. Mas é um tratamento que a gente costuma manter, depois de estabilizado o quadro, pelo menos uns 6 meses. Tá. Bom, e é alguém que vai ter essa amizade com o otorrino, porque se houver algum problema, ela volta, já sabe quem é que vai cuidar. Exato, mas normalmente a gente consegue tratar, o paciente estabiliza e depois de um tempo a gente consegue retirar o tratamento medicamentoso. Tá. Quem tem TPPP pode também ter outras situações que podem gerar essa sensação de tontura. Então, levantou muito rápido, levantou a cabeça muito rápido, aí teve uma alteração ali na pressão e teve essa sensação. Isso que não tem a ver com a TPPP, pelo que eu estou pensando aqui, mas quem tem sempre vai relacionar a condição. Exato. Então, assim, ela pode ter outras doenças que também levam a sensação de tontura, de vertigem, ocorrendo de maneira concomitante à TPPP. Isso pode acontecer, né? E elas podem ser, inclusive, aqueles primeiros quadros que alteraram o equilíbrio do paciente e depois levando à TPPP. Tá? Então, é um diagnóstico que, para quem está habituado a lidar, não é tão difícil assim, mas a gente tem que ficar atento porque ele pode se confundir com outras doenças ali. Se você pensar numa faixa etária de maior prevalência, o que você diria para a gente? É uma doença característica, principalmente da 4ª década de vida e mais em mulheres. Sempre, né? Então, mulheres com 40 anos de idade é o perfil do paciente com TPPP, principalmente naquelas pessoas que têm traços ou transtornos de ansiedade. Então, isso tem a ver com algumas alterações que a gente já encontra, inclusive, em neuroimagem, né? Que os pacientes que têm a TPPP têm as áreas de função do sistema vestibular, do sistema do equilíbrio, funcionando menos. Por outro lado, as áreas responsáveis pela percepção visual funcionando mais, assim como a questão relacionada à percepção da ansiedade. Então, o córtex frontal, ali, a porção frontal, fica um pouco mais funcionante do que deveria. Então, mais incômodo com o estímulo visual e sempre tentando se antecipar às situações. Então, aquela situação de ansiedade é comum. Bom, a terapia já vai ajudar nas duas frentes, né? Para quem não fazia, a terapia já vai ajudar nessas duas frentes. E aí, é bom saber que existe a reabilitação, que existe aí devolver essa pessoa bem para a sociedade, porque ficar em casa, se privar da vida social, né? Isso é muito ruim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu vou deixar seus contatos aqui. Você volta, né, doutor? Sim, só chamar, estamos aí. Vem mais vezes. O Instagram é @Dr. Rodrigo César Silva, @Dr. Rodrigo César Silva. O e-mail é contato@otoneuro.med.br e o site otoneuro.med.br. Obrigada, doutor. E eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Prazer foi meu. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui com a gente. Fique com Deus até amanhã. Tchau.